Senhores, eu estou bem curioso para saber a opinião de vocês sobre esse próximo tema que eu vou jogar aqui para todo mundo que nos acompanha. O Ministério da Saúde encaminhou a Cuba uma carga de medicamentos para ajudar o enfrentamento à crise de abastecimento de remédios. A solicitação foi atendida pelo governo brasileiro depois de um pedido que partiu do governo cubano. Segundo dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, 11,8 mil ampolas de antibiótico doxiciclina foram enviadas em março deste ano. Ele é usado no tratamento de doenças, por exemplo, provocadas por bactérias, parasitas. A pneumonia, por exemplo, entraria nessa lista. Agora o Brasil prepara uma doação de cerca de 100 mil comprimidos de um antiviral indicado também para hepatite B. Vocês acham que o Brasil cumpre a sua parte de ajuda humanitária ao fornecer esses medicamentos para Cuba? Começo contigo, Fábio Piperno. É claro que sim, aliás, não é só para Cuba. O Brasil esse ano já forneceu medicamentos para vários países, aqui da América do Sul, inclusive, para Paraguai, que tem um governo de direita, para o Chile, que tem um governo de esquerda, e outros aí como Suriname, Guiana. Isso é comum. Aliás, o Brasil, por exemplo, recebeu alguns milhões de doses de vacinas para a Covid do governo americano. Gustavo Segré, quero te ouvir. Do ponto de vista humanitário, me parece bem. A coisa que gera uma sensação ruim é que o Brasil tem que ajudar um país que defende como se fosse um modelo econômico, né? Cuba, socialista. Por que os Estados Unidos não pede ajuda do Brasil, por exemplo, para enviar antibióticos? Não precisa, é um país capitalista. E os países que estão pedindo são países que estão em desenvolvimento, muito pobres, ou que são defensores do socialismo. Daqui a pouco vai mandar, se não está mandando agora, ajuda humanitária para a Venezuela, né? Também. Mas o Paraguai tem um governo de direita e também recebeu remédios do Brasil. É um país muito pobre. O Paraguai é um país que tem muitas dificuldades econômicas. E o Brasil recebeu vacinas dos Estados Unidos. Mas você acha que a questão política, neste caso, ou de ser de direita, ou de esquerda, ou capitalismo, ou socialismo, deveria interferir numa decisão de se enviar medicamentos ou não para uma nação, Segré? Claramente não deveria. Não, eu estou de acordo com a ajuda humanitária, desde que essa ajuda humanitária para uma pessoa de fora não atrapalhe a saúde de uma pessoa de dentro. Desse ponto de vista, estou totalmente de acordo com a ajuda humanitária, sem dúvida. E você, Alan Gani? Acho que o Segré tocou num ponto que é fundamental, quer dizer, a ajuda humanitária ela é bem-vinda, mas ela também está custando, que significa que quando a gente está enviando um medicamento para Cuba, isso não é de graça, a gente está pagando por isso e a nossa saúde também não é das melhores, não é a mais desenvolvida, a população também aqui precisa de medicamentos. E aí, o que a gente prioriza? A população brasileira ou a população cubana, que é vítima de um regime ditatorial, comunista, que é o regime cubano. Agora, eu me pergunto o seguinte, cadê a tão avançada medicina cubana, aquela baboseira ideológica que a gente aprendeu no colégio e que tantos professores militantes saem falando, que Cuba tem uma medicina avançada. Então, eu falo aí para quem for aluno e ouvir isso do professor, leve esse fato quando o professor falar essa mentira, essa fake news de que a medicina cubana ela é avançada. Alan Gani, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O fato da medicina ser avançada ou não, né, no caso do seu ponto de vista, isso indicaria que o país possa ou não ter condições de adquirir remédios, por exemplo? Não, claro que não. O ponto aí significa que o país é tão pobre que ele não consegue ter uma medicina avançada porque não consegue ter medicação básica, não consegue ter antibiótico. Então, por isso que ele não tem uma boa medicina. Agora, é lógico que essas questões ideológicas elas não devem interferir, né, nas ajudas humanitárias. Infelizmente, Evandro, a população cubana é vítima de um regime comunista ditatorial e aí tem que contar com a ajuda humanitária de outros países para conseguir medicamentos. Fábio Piperno, o que Alan Gani mencionou faz sentido para você? E eu tenho uma outra pergunta também. O fato de o Brasil doar esses medicamentos para outros países, entre eles Cuba, significaria que a gente estaria tirando o olhar daqueles que necessitam também de medicamentos no Brasil? Porque a gente sabe que existe um déficit, muitas vezes, de pessoas que necessitam desses medicamentos, mas que não conseguem nem no tempo que precisam e muitas vezes sequer conseguem. Eu vi aí a quantidade, né? São 100 mil comprimidos, né? 100 mil comprimidos, você sabe que a indústria farmacêutica, às vezes, ela
tem um custo de 5, 10 centavos para fazer um determinado comprimido de alguma coisa e vende por 50, 100 reais. A proporção é exatamente essa. Então, eu não sei qual foi o custo que isso gerou para o governo brasileiro, mas, de qualquer forma, é um custo bem suave para um país grandão como o Brasil, e eu acho que não tem realmente problema algum. O Brasil não vai deixar ninguém carente por fazer uma doação como essa. Agora, em relação à medicina cubana, de fato, é um país muito pobre, um país que vive aí sob o jugo de uma ditadura terrível, isso ninguém nega. Agora, é um país que lá num determinado momento ele conseguiu alcançar indicadores, enfim, sociais em relação à taxa de natalidade, expectativas de vida muito altos, porque havia recursos naquele momento. Aí os recursos minguaram e hoje tem que pedir, inclusive, remédio. Bom, eu quero jogar mais um tema aqui para vocês, eu acho que dá tempo da gente falar. Fala, Segré, eu vi que você respirou, mas eu não entendi se você queria se manifestar ou não. Rapidinho. Cuba foi o país que, no começo de 1950, tinha 13.500 dólares de renda per capita. O Brasil hoje tem 7.544, quase o dobro do que era hoje Brasil, era Cuba. E foi o primeiro país a desenvolver o raio-x em 1908. Depois veio o socialismo, tudo isso foi para o espaço. Bom, vamos lá então, que dá tempo da gente analisar mais um. Mas ainda tem uma expectativa de vida maior que, por exemplo, a Argentina e Brasil, com tudo isso. E é mais um. Quer colocar mais algo? Vocês querem debater mais alguma coisa aqui? Fala, Gani. Vai para... Você não quer ir para Cuba, Piperno? É tão bom lá, com essa expectativa de vida? Não, então, eu jamais em momento algum eu disse que é bom. Aliás, 2 minutos atrás eu disse que é uma ditadura terrível. Eu só estou dizendo, estou fazendo um recorte. Estou dizendo apenas que a expectativa de vida ainda é maior. Mas é uma pobreza desgraçada. Bom, mas... onde o comunismo passa é devastador. Não, mas, por exemplo, El Salvador, olha, você pega a Guatemala, que fez eleição no final de semana, inclusive impedindo a candidata de esquerda de disputar essa eleição, é tão pobre quanto Cuba. Agora, e também um governo um regime que vai se fechando, só que vai se fechando à direita.